Fala, João Pedro, como é que você tá, cara? Bom, nesse exercício que você mandou pra gente hoje, diz o seguinte: um fazendeiro tem 200 metros de arame e ele quer fazer um cercado retangular, de forma que a área desse cercado seja a maior possível. E aí ele pergunta, né, então, quais têm que ser os lados, né, as medidas dos lados desse retângulo para que essa área seja máxima, dado que ele só tem esses 200 metros de arame. Esse é um exercício de geometria, né, que envolve área aí, e ele trabalha tanto com a área desse retângulo quanto com o perímetro. E quando ele diz que o fazendeiro tem 200 metros de arame, quer dizer, o arame ele vai ser usado para cercar, né, a nossa área aí. Essa medida de cerca em volta de um retângulo é o perímetro do retângulo. Então, quando ele diz que só tem 200 metros de arame, quer dizer que esse cercado pode ter no máximo 200 metros, ou seja, o perímetro do retângulo tem que ser no máximo 200 metros. E ele quer que a área seja máxima, então vai ter que fazer uma boa escolha aí dos lados desse retângulo para ter essa máxima área. Para fazer isso, a gente vai usar a equação de segundo grau. Vou passar para a lousa as informações e a gente já começa a resolver na prática mesmo. Primeiro eu vou desenhar aqui um retângulo genérico, né? Então tá aqui. E para fazer os cálculos, eu vou dizer que esse lado de baixo mede x e esse lado aqui de cima mede y. Esse aqui não é o y de função, nem o x de função, são só duas medidas x e y. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos calcular o perímetro desse retângulo, que nada mais vai ser do que 2x, né, já que aqui é x e aqui em cima também é x, mais 2y. O perímetro é a soma de todos os lados, então vai ficar 2x mais 2y. E esse perímetro, né, que é o cercado aqui, ele tem que ser de 200 metros, que é a quantidade de arame que o fazendeiro tem. Então, aqui vem 200, que é a quantidade de metros. Outra informação importante nesse exercício é a área. A área nesse retângulo tem que ser máxima. Então, eu vou escrever a expressão aqui para a área, que vai ser x vezes y, já que a área de retângulo nada mais é do que base vezes altura. Então, vai ser x vezes y. E eu quero que isso aqui seja o máximo. Beleza? Vamos lá. Para resolver esse problema, eu vou isolar uma das variáveis nesse perímetro aqui. Então, por exemplo, eu posso isolar o y e substituir aqui embaixo. Quando eu fizer isso, eu vou ter uma equação de segundo grau aqui. Estou adiantando agora, mas a gente já vai ver nas contas. Vou começar trabalhando com a P, então. Vou escrever a equação P aqui do lado e eu vou dividir todo mundo por 2. Repara que eu já vou deixar esse P igual de fora, porque só o que me interessa é essa equação aqui. Então, isso vai ficar uma setinha aqui, né? Dividindo aqui, ó, 2x por 2 vai dar só x, mais 2y por 2 vai dar só y, igual 200 dividido por 2 dá 100. Eu simplifiquei a equação para ficar mais fácil de trabalhar. Agora eu vou isolar o y. Então, embaixo eu tenho y, que vai ser 100. O x que estava aqui positivo passa para lá, negativo. Então, x menos 100. Tendo esse y aqui, que eu consegui com a fórmula do perímetro, eu vou jogar na fórmula da área. E vai ficar assim, ó. Área igual a x vezes o y, que é 100 menos x. 100 menos x. Fazendo a distributiva aqui, né? X vezes 100, eu vou ter 100x. X vezes menos x, eu vou ter menos x quadrado. Então, essa é a equação da minha área. Repare, deu uma equação de segundo grau. Quer dizer, a minha área ela tem uma equação de segundo grau em função do lado x. Quando eu tenho uma equação de segundo grau, para eu maximizar ela ou minimizar, eu tenho que achar o ponto do vértice. Eu vou fazer um gráfico que já vai ser melhor para entender. Então aqui, repara que essa é uma equação de segundo grau e o coeficiente do x² é negativo. Ou seja, o gráfico é uma parábola e de boca para baixo, já que o x² aqui é negativo. Um esboço desse gráfico seria alguma coisa assim, ó. Certo? Então eu tenho aqui a área em função do lado x e a minha parábola de boca para baixo, já que o x² é negativo. Quando eu quero descobrir a máxima área para um valor de x, eu quero descobrir esse pontinho aqui, ó. Porque esse ponto vai me dar o máximo valor que eu consigo nessa parábola. Esse pontinho é exatamente o x do vértice, que a gente chama. O vértice da parábola é o ponto de máximo ou de mínimo quando a gente tem uma parábola boca para cima.
Então, o que eu quero, na verdade, é o x do vértice. Para encontrar o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Quem que é b e quem que é a? B e a são os coeficientes aqui da nossa equação. Bom, só para lembrar, o a é o cara que multiplica o x quadrado, né? Então, esse menos 1 aqui. O b é o cara que multiplica o x. E o c é o termo independente, que não tem x. Esse c, no nosso caso, é zero, porque ele não aparece nenhum termo independente nessa equação. Então, o meu a é menos 1, meu b é 100. Vou substituir aqui na fórmula. E aí aqui vai ficar menos 100, que é o b, dividido por 2 vezes menos 1. Então, menos 100 dividido por 2 vezes o menos 1, que é o valor do a. Então, isso vai dar menos 100 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. 100 sobre 2 dá 50. Menos com menos dá mais. Então, o valor do x, que é o valor do x do vértice, tal que a minha área será a máxima, né? Tal que esse A aqui será o máximo, é 50. Poxa, mas se o meu retângulo eu tenho uma medida x por y, né? E esse x mais y tem que dar 100, se o meu x é 50, o meu y é 50 também. Mas só para fechar os cálculos, então y igual a 100 menos x, isso implica que y igual a 50, que é 100 menos 50. Então, se eu montar um retângulo, que na verdade vai ser um quadrado, né, de medida 50 e 50, eu terei a área máxima e, quando eu somar tudo, eu vou ter usado os 200 metros de arame que o fazendeiro queria. Beleza, João? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida pode mandar. E falou!